Continuamos, a nossa mensagem, a quarta e última mensagem do mês de Jesus, o Bom Pastor. Nós estamos trabalhando com o tema Jesus, o Bom Pastor. As outras 3 mensagens estão na internet, para quem quiser assistir, nosso canal lá do YouTube. Você pode ver, seguir nosso canal também, compartilhar com seus amigos. E hoje a quarta e última mensagem, onde a gente vai encerrar um assunto que na verdade não pode ser esgotado, um assunto que não tem fim. Mas dentro daquilo que eu estava pensando em trazer, hoje é o quarto e último assunto, subtema do nosso tema, Jesus, o Bom Pastor. Vamos orar então para a gente dar início? Querido Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, agradecidos por mais uma oportunidade, mais um momento que a sua igreja se reúne, para juntos nós adorarmos ao Senhor, cantarmos hinos de louvores a Ti, ouvirmos mais a Sua palavra, e nós pedimos nessa noite, mais uma vez, que o Senhor esteja dando sabedoria espiritual a cada um de nós, nos alimentando com a Sua palavra, Pai, caindo por terra qualquer preconceito nosso, qualquer pensamento humano que nós temos, e sendo colocado no lugar a Sua vontade, a Sua palavra, as Suas leis, os Seus princípios, os Seus valores, nas vidas de cada um de nós, meu Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos trabalhando Jesus, o Bom Pastor. No primeiro domingo nós vimos que Jesus é o bom pastor, o grande pastor e o sumo, ou supremo pastor. Isso porque Ele dá a vida pelas ovelhas, porque Ele morreu por nós, e porque o papel do pastor é ensinar. E o dever então da ovelha, consequentemente, é aprender. Nós vimos ali que algumas características que as ovelhas têm, que nós como cristãos devemos ter também, que é ouvir a voz do bom pastor, seguir o bom pastor, e o pastor ele cuida então da ovelha, ele protege, ele alimenta, ele zela, ele ensina, no nosso caso ele nos doutrina, ele nos orienta. Depois nós vimos que Jesus é o bom pastor e que ele tem 2 princípios básicos de vida para nós. O primeiro princípio é o arrependimento. Lá em Mateus capítulo 4, Jesus começa ensinando, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E o livro de Mateus então termina com outro ensinamento, um outro princípio de Jesus para nós, que é o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós aprendemos então que nós, no primeiro momento, nos arrependemos e depois nós devemos ir e ensinar essa mensagem de arrependimento a toda criatura, a todas as pessoas, por onde quer que nós formos. E no último domingo nós vimos então que Jesus é o bom pastor e só Ele tem palavras de vida eterna. É o que Pedro diz para Jesus, pergunta, dá uma resposta perguntando para Jesus, quando Jesus fala, e vocês querem ir embora também? E Pedro responde perguntando, para onde nós iríamos se só você tem palavras de vida eterna? E aí nós vimos Jesus no seu diálogo com a mulher samaritana em João capítulo 4, que é o que Ele está prometendo, Ele está mostrando para ela as palavras de vida eterna, mostrando a ela o caminho das palavras de vida eterna. E é este caminho que Jesus nos ensina, o caminho da vida eterna, porque só Ele tem vida eterna para dar para mim e para cada um de vocês. Nós não encontramos vida eterna em nenhum outro lugar a não ser em Cristo Jesus. Hoje então nós veremos que Jesus é o bom pastor que salva o perdido. Jesus, o bom pastor que salva o perdido. Mas antes de nós lermos o texto, eu pergunto para você, você morreria por esta igreja? Morreria? Você morreria por alguém desta igreja? Morreria? Você morreria por alguém que você conhece? Você morreria por alguém que te odeia? Morreria? Por alguém que não te quer bem? Por alguém que te faz mal? Por alguém que quer ver o seu mal? Você morreria por alguém? Porque Jesus morreu e a cruz então ficou manchada de sangue. E todo mundo fala muito daquele filme Você Acredita? E não é alerta de spoiler, quem está vendo aí no YouTube pode ficar tranquilo, não vou contar a história do filme. Mas tem 3 princípios básicos na cruz, Ela salva, ela perdoa, ela salva e ela exige. Ela exige de nós. No que ela nos salva, no que ela nos perdoa, ela exige. A cruz de Cristo, a morte de Cristo, o sangue de Cristo derramado na cruz, Ele também exige de nós. Ele exige primeiramente que nós morramos em nossa própria carne.
para que nasça um novo homem, para que nasça uma nova pessoa, uma nova criatura, para que morra este homem perdido, esta mulher perdida, e nasça um novo homem, uma nova mulher, salvo em Cristo Jesus, salva em Cristo Jesus. Então eu pergunto, você morreria? Porque Jesus morreu por mim, morreu por você. E aí, como é que fica? Jesus morreu, e agora? O que a gente faz com isso? O que você tem feito com isso? Como é que fica a sua vida a partir disso? Que decisões você tem tomado por causa da morte de Cristo? Como você tem vivido a sua vida? Ah, legal, Jesus morreu na cruz, bacana. O sangue do Cordeiro derramado, que tira o pecado do mundo. Eu ouço isso na igreja todo domingo, eu só não sei o que significa, mas eu ouço. E como é que fica? Porque esse sangue, ele exige, como eu já falei, uma nova conduta, um novo comportamento. Porque simplesmente acreditar, a palavra de Deus diz que o diabo acredita e estremece diante da palavra de Deus. Então eu acreditar não adianta nada, eu simplesmente dizer que acredito não resolve nada. Até porque, como vimos na escola bíblica de hoje, dizer que conheço a Cristo, mas não obedecer a Cristo, faz de mim um mentiroso. Porque eu demonstro que conheço a Cristo quando eu obedeço a Cristo. Eu demonstro que creio em Cristo Jesus quando eu vivo uma vida conforme os princípios, as vontades, os valores de Cristo Jesus. Então Jesus morreu. Se você não morreria por ninguém, mas Ele morreu. Por você, por mim, por todos nós, por cada um de nós pecadores, e por aqueles que odeiam a Cristo, por aqueles que não acreditam em Cristo. Ele morreu por eles também. Porque na morte dele, que todo crente, que todo ser humano, que toda pessoa tem a oportunidade do perdão, tem a oportunidade de ser salvo de uma vida perdida, ou da perdição. É no sangue de Cristo que nós temos essa oportunidade. Se não fosse a morte e a ressurreição dele, nada disso seria possível. Então, uma das coisas que torna Jesus o bom pastor é o fato de que ele veio para salvar o perdido pecador. Eu, você, quem nos assiste pela internet. E nós não podemos ficar inertes ou neutros, sem reação nenhuma diante de tudo isso. Só dizer da boca para fora que Jesus existe não adianta. Simplesmente falar que eu creio em Jesus, mas não obedecer a Ele, não fazer a vontade dEle, não viver o Evangelho em sua vida, não testemunhar o Evangelho de Cristo. As pessoas não darem bom testemunho de você, as pessoas não verem manifestação do fruto do Espírito em você. Simplesmente crer da boca para fora não adianta. É o que nós vimos na escola bíblica, é o que eu venho falando nos últimos 3 domingos, não só aqui na pregação, mas na nossa escola bíblica dominical também. Porque isso é algo que tem que ficar gravado. E a gente vai repetindo até que os irmãos realmente gravem isso, não só na cabeça, mas também no coração, porque a gente tem que viver isso. Então Jesus morreu e isso exige de nós. E eu vou facilitar. Se talvez na primeira pergunta a sua resposta tenha sido não para todas. Não, eu não morreria por ninguém nessa igreja. Não, eu não morreria por ninguém que eu conheço. Não, eu não morreria muito menos por alguém que me odeia. Por esse é que eu não morreria mesmo. Mas você ora então pelas pessoas? Você ama as pessoas? A Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos amar essas pessoas. Isso é um outro princípio importante que Jesus nos ensina, sendo o nosso pastor, o nosso bom pastor, que deu a sua vida por nós, pelo nosso resgate, pela nossa salvação. E nós agora, como cristãos, como pessoas, creio eu, que perdoadas em Cristo Jesus, salvas em Cristo Jesus, pessoas que morreu, que teve morta a velha natureza, o velho homem, e nasceu uma nova natureza, um novo homem, baseado em Cristo Jesus. Essa nova natureza, esse novo homem, não mais perdido, mas sim salvo pelo bom pastor Jesus Cristo, é uma pessoa que deve orar, que deve amar todas as pessoas,
da igreja e fora da igreja, que deve se relacionar com todas as pessoas, que deve tratar com respeito, com dignidade, com amor, todas as pessoas. Todas elas. Independente de classe social, crença, filosofia, cor de pele, independente de qualquer coisa. Nós devemos amar e respeitar todas as pessoas. Porque todos nós um dia estávamos perdidos. E talvez tem gente aqui nessa noite que ainda está perdido, não sei. Não conheço o coração de vocês. Provavelmente tem pessoas que vão nos assistir pela internet que também estão perdidas. E é nosso dever orar por todas elas. É nosso dever buscar, clamar a Deus por cada uma delas. Porque é isso que uma pessoa salva em Cristo Jesus, salva da perdição, de uma vida perdida, faz. Ela ora, ela clama, ela intercede pelas outras pessoas. Por isso Jesus é o bom pastor que salva o perdido, porque Ele fez isso com cada um de nós. E Ele quer fazer isso com tantos outros. E Ele quer fazer isso através de você, que nos assiste pela internet ou que está aqui nessa noite. Jesus, Ele quer fazer isso com cada um de nós. E é o que nós precisamos fazer a respeito. Ter uma atitude positiva diante da salvação em Cristo Jesus. Que é anunciar essa salvação, anunciar essa verdade de perdão em Cristo Jesus para quem ainda não conhece. Mas não do jeito que eu acho que a Bíblia diz, e sim do jeito que a Bíblia afirma que é. E ela afirma que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Ela afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ela afirma que todo aquele que confessa com a boca é salvo. Todo aquele que invoca o nome de Cristo Jesus tem a salvação eterna, tem a vida eterna. Nós podemos crer nisso porque a palavra de Deus nos garante isso. Mas eu volto naquela de novo, né, que nós fazemos umas perguntas básicas, às vezes até aparentemente idiota, mas eu gosto de me perguntar, porque senão a gente entra no automático. Quarta-feira nós vimos aqui a oração que Jesus nos ensina em Mateus 6, né, o Pai Nosso que estás no céu, e a gente entra no automático nessa oração, e a gente não para prestar atenção em tudo a estrutura daquela oração, e tudo que Jesus nos ensina de exemplo, de modelo, que nós aprendemos a partir dela. O João 3,16 também foi citado hoje na EBD, e eu estava dizendo, é um texto tão rico, tão profundo, mas como geralmente é o primeiro versículo que a gente aprende a recitar de cor, às vezes a gente fala ele da boca para fora, no automático, e não medita no significado dele na nossa vida. A mesma coisa nós fazemos com certas práticas. Você começa a dirigir. Depois de um certo tempo que você está dirigindo, você para prestar atenção nisso. Agora eu vou pôr a minha mão direita na marcha, eu vou pisar na embreagem, vou pisar no freio, vou trocar a marcha. Isso entra no automático. Andar. Você para pensar, agora eu vou dobrar o joelho, eu vou esticar o joelho, eu vou levar a outra perna. Você entra no automático. E você não para pensar nisso, você simplesmente faz. E muitas vezes isso acontece na nossa vida na igreja. Você simplesmente vem no culto no domingo à noite. Você simplesmente sabe que Jesus morreu por você, te perdoou e Ele é o bom pastor que quer salvar o perdido. Mas você não para meditar profundamente no que isso significa. Você não para pensar no porquê você vem à igreja, nos cultos. Às vezes você está à toa em casa e aperta o play lá no YouTube e começa a ver o vídeo, mas você não para pensar por que você está fazendo isso. Então por que a gente vem na igreja? Por que a gente vem assistir os cultos? A gente tem que pensar mais a respeito. E quando eu começo a me fazer essas perguntas, eu me lembro de Jeremias capítulo 50, versículo 6, que diz que nós estávamos perdidos, pastores maus vieram e nos dispersaram, e nós como ovelhas perdidas, saímos perdidos por aí, pelos montes, pelos vales, e nos perdemos tanto, que nos esquecemos do caminho do curral, nos esquecemos de voltar para o curral. E o que é esse curral? É a proteção em Cristo Jesus. Sair vagando, perdido por aí,
é essa vida perdida sem Cristo Jesus. E voltar para o curral, voltar para a palavra de Deus, voltar para a proteção em Cristo Jesus, estar na presença de Deus, significa essa salvação dessa vida perdida. Então, quando nós participamos dos cultos, creio eu que nós devemos fazer uma reflexão profunda a respeito. E devemos pensar que nós não estamos simplesmente entrando no piloto automático e indo a algum lugar, mas nós estamos indo nos alimentar da palavra de Deus. Nós estamos indo cultuar a Deus. Esse Deus que me salvou de uma vida perdida, que agora muito tem a me ensinar, para que eu possa ensinar a outros esse caminho de salvação. Precisamos meditar mais a respeito. Porque quando nós não pensamos a respeito, nós só não voltamos para o curral, nós só não voltamos para o caminho de proteção, nós só não voltamos para a palavra de Deus, para os princípios de Deus, como nós não percebemos que estamos perdidos. E aí agora aqui eu quero aplicar um princípio que eu ouvi, não me lembro o nome do pastor, mas acho que eu já até comentei isso aqui outras vezes. Eu tinha uns 12 anos de idade e ouvi um pastor pegando essa tese de uma vida perdida, e aí adaptando esse conceito para a nossa mensagem aqui de hoje, eu quero ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, um texto muito conhecido de todos nós, creio eu. Mesmo que você não saiba que o capítulo 15 fala da ovelha perdida, da dracma perdida, mas você sabe a história do filho pródigo. De um jeito ou de outro, com certeza você já ouviu falar da história do filho pródigo. Então é uma história muito conhecida de todos nós, e tem 3 ideias que eu quero aplicar nessa noite aqui, meditando a respeito de Jesus, o bom pastor que salva o perdido. Então a partir do versículo 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu e você fomos essa ovelha perdida um dia. E talvez alguém aqui nessa noite ainda seja essa ovelha perdida. Talvez alguém nos assistindo na internet seja essa ovelha perdida. O primeiro ponto é que Jesus ele estava com os publicanos e pecadores. E aí isso serve para quem já é crente. Quantas vezes nós não queremos nos sentar ou conversar com publicanos e pecadores, porque a palavra de Deus diz que o justo não se assenta na roda dos escarnecedores e das pessoas que não temem a Deus. É o Salmo 1, Salmo 1. Mas eu entendo que o Salmo ali está dizendo que eu não devo participar, eu não devo compactuar daquilo, eu não devo promover, eu não devo facilitar o mal ou o escarnecimento da palavra de Deus. Mas de que outra maneira Jesus vai me usar na vida de pecadores, na vida de pessoas que ainda não aceitaram como único e suficiente Salvador? De que outra maneira Jesus vai me usar no evangelismo, se eu não me relaciono, se eu não converso, se eu não me reúno com pessoas que não compartilham da minha fé? A questão é, eu devo saber como fazer isso. Eu devo fazer como Jesus, respeitando o próximo, respeitando a opinião das outras pessoas, mas sabendo colocar a minha opinião, a minha fé também com respeito, mas com convicção, com firmeza, mas acima de tudo com respeito. Porque, gente, se cada cristão entendesse de uma vez por todas no seu coração que Jesus é o bom pastor que salva o perdido, e que tem
tem tanta gente em volta de você que está perdido como você um dia esteve, e que quando esse perdido aceita Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, existe uma festa tão grande no céu, nós nos preocuparíamos mais, nós nos interessaríamos mais em sermos usados por Deus para alcançar pessoas, para evangelizar pessoas, para falar do amor de Deus para as pessoas, investindo tempo em relacionamento com essas pessoas. Então, o primeiro ponto para quem não é essa ovelha perdida, para você pensar isso: Jesus, ele recebe pecadores, come com pecadores, ele estava reunido com pecadores, porque ele veio para salvar pecadores. E você também já foi um pecador. Na verdade, nós somos pecadores, mas santificados em Cristo Jesus, reconciliados com Deus através do sangue de Jesus derramado na cruz. Por outro lado, também aqui nesse texto, pode existir pessoas dentro da igreja perdidas como a ovelha que saiu e se perdeu. E são pessoas dentro da igreja que estão perdidas, sabem que estão perdidas, mas não sabem como voltar. Não é voltar para a igreja, porque da igreja essas pessoas nunca saíram, mas não sabem como voltar para os braços do Pai, não sabem como voltar para o curral, para o aprisco, para a proteção que é Cristo Jesus, para debaixo das asas dele, dos braços dele, do colo dele. E aí cabe a nós, os outros cristãos que não estão perdidos, orar por essas pessoas, cuidar dessas pessoas, discipular essas pessoas, jejuar por essas pessoas, se preocupar mesmo com elas, sentir a dor que elas podem estar sentindo por estarem perdidas, e até sabendo que estão perdidas, mas sem saberem como voltar, desesperadas, machucadas, precisando ouvir a palavra de Deus de novo, mas não ouvir a palavra de Deus daqui de longe do púlpito, mas de repente ouvir a palavra de Deus de um irmão, olho no olho, no mesmo nível, com a mesma linguagem, com um olhar de amor, de compreensão e não de acusação, não de condenação. E quantas vezes nós, dentro da igreja, estamos matando as nossas ovelhas perdidas, por não nos importarmos com elas e por não cuidarmos delas. Então são dois princípios básicos que eu vejo aqui em Lucas 15, do 1 ao 7, a parábola da ovelha perdida. Para nós, crentes salvos, Jesus se assentava, conversava e reunia com pecadores, porque ele queria alcançar pecadores. E para os crentes que estão dentro da igreja, mas se perderam como esta ovelha, cabe a nós cuidar delas, orar por elas, interceder por elas, discipulá-las, orientá-las, trazê-las de volta para o curral, trazê-las de volta para o aprisco, trazê-las de volta para o amor de Deus. E pelo amor de Deus, precisamos fazer isso, como crentes, como filhos de Deus, porque a alegria lá no céu é muito maior do que por toda essa igreja que está reunida aqui. Eu creio nisso, sabe? Se hoje não tivesse culto, mas cada um aqui, ou pelo menos um de nós aqui, conseguisse ganhar uma alma para Jesus, isso teria muito mais valor para Deus do que esse culto que nós estamos celebrando aqui agora. A Bíblia está me dizendo isso, eu creio nisso. Mas a parábola continua, porque dentro de um contexto, Jesus coloca 3 situações de pessoas perdidas, aonde ele, como Jesus, o bom pastor, quer salvar essas pessoas perdidas. E a segunda situação é a da dracma, da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, dinheiro daquela época, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, uma vela, uma luz, uma lanterna, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Da mesma forma, existe alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O mesmo
princípio da primeira situação e da segunda situação é a alegria. E mais que isso, a preocupação do pastor em buscar a ovelha perdida, a preocupação da mulher em achar a moeda perdida, e a alegria do pastor em reunir os amigos para comemorar a ovelha que foi encontrada, a alegria da mulher em reunir as amigas para comemorar a moeda que foi encontrada. E nós, como igreja, precisamos também comemorar cada vez que alguém confessa Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cada vez que um pecador, que um perdido se arrepende e encontra a salvação em Cristo Jesus. Precisamos nos reunir, precisamos fazer festa, precisamos comemorar. Porque essa festa acontece lá no céu. Mas aí entra uma segunda comparação aqui da dracma, da moeda perdida. É que existem pessoas, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, que estão perdidas, mas não sabem que estão perdidas. E também não sabem como voltar. Então são pessoas que acreditam em Deus do seu jeito, e quando você vai falar de Jesus, do plano de salvação de Cristo Jesus, conforme a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina, não querem ouvir porque acreditam que crendo em Deus do jeito que creem é o suficiente. Mas a palavra de Deus nos mostra, o próprio Jesus diz que nós devemos crer nas Escrituras, crer nele, ter fé nele, conforme diz as Escrituras, conforme diz a sua palavra. Esse tipo de pessoa é mais difícil de ser trabalhado, porque não sabe que está perdido. Mas existe um tipo de pessoa ainda mais difícil de ser trabalhada, que é aquela pessoa que está perdida, não sabe que está perdida, e está dentro da igreja, há 10, 15, 20, 30, 40 anos. Vem todo domingo, dizima religiosamente, 10% contado, porque está escrito que é 10%, isso é 10%, é 10%. Mas se fosse 1%, era 1%, não era 10%. Ou seja, não dá com o coração, dá por obrigação, por medo. É aquela pessoa que, se a liturgia de culto é quebrada, para ela Deus não está ali. É aquela pessoa que, se nós paramos o culto de domingo, a celebração, o ritual, a cerimônia, por causa de um pecador que se arrependeu, Deus não está ali. É aquela pessoa que o pãozinho que sobra da ceia, Deus me livre se alguém comer, se alguém pegar, porque é pecado e vai para o inferno. Eu não sei como é que fica Davi, que comeu o pão da propiciação, mas enfim. Sabe? É esse tipo de pessoa. Está perdido, mas não sabe que está perdido. Porque é um bom religioso e é muito sincero em sua religiosidade. Crê realmente naquilo. Aquilo, religião, não aquilo, o evangelho da salvação e da libertação em Cristo Jesus, que nos perdoa do nosso pecado, que nos regenera, que nos transforma em novas criaturas, em novas pessoas, aonde não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é muito difícil trabalhar com esse tipo de pessoa. Mas nós, como igreja, quando percebemos alguém assim, nós devemos orar muito por pessoas assim. Porque no dia que essa pessoa acordar para a vida, no dia que essa pessoa reconhecer que está perdida e voltar para os braços de Deus, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria, irmãos. E deve haver essa alegria em nós também, porque Jesus é o bom pastor que salva o perdido. Ele morreu para isso. Ele morreu por isso. E a morte, o sangue e a ressurreição dele continua valendo até hoje para isso. Salvação de cada perdido, dentro da igreja e fora dela. Mas aí tem um terceiro tipo de pessoa perdida que Jesus salva. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos.
e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as tuas prostitutas, mata um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então o filho pródigo é aquela pessoa que estava perdida, sabe que está perdida e sabe como voltar. Nós conhecemos pessoas assim, que se perderam, sabiam que estavam perdidas e souberam como voltar, sozinhas. Isso não exclui a nossa falha como igreja, em não buscar, mas talvez algumas pessoas ao longo do caminho desse filho pródigo, dos filhos pródigos que nós temos por aí, de repente ouviam palavra de um e de outro, de repente não ouviam um versículo bíblico, mas ouvia alguém dizendo: estou orando por você, estou orando por você, e com certeza tudo isso serviu de alimento, de migalhas de pão, mostrando o caminho para o curral, o caminho para a salvação em Cristo Jesus. Mas tem uns pontos aqui. Primeiramente, ele faz um ensaio. Aliás, primeiro ele passa a necessidade. É o que acontece com muitos de nós. Quando está tudo bem, está tudo bom, está bom. Mas aí a mulher larga, o marido larga, o filho morre, o emprego é perdido, enfim, acontece alguma coisa. Aí a pessoa volta. Felizes aqueles que não precisam de nada disso, e graças a Deus tem no meio de nós pessoas que não precisam passar por nenhuma situação de desgraça para reconhecerem que estão perdidas e quererem voltar. Mas acredito eu que de uma coisa ninguém escapa, que é esse ensaio aqui que ele faz. O vento tirou a página. Que é quando ele quantos empregados, versículo 17, de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi. Aí ele faz o ensaio: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aí ele chega lá no pai dele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno, trata-me como seus empregados, sei que. E quantos de nós perdidos fazemos esse ensaio também? E quantas vezes nós, quando pecamos, fazemos esse ensaio? Eu vou chegar em Deus, eu vou orar, vou me trancar lá no meu quarto, eu vou falar isso, eu vou orar assim, assim. Por medo, por vergonha, por timidez,
por receio, por remorso. Mas irmãos, a verdade é que Deus ele está pronto a nos receber, por quem estiver perdido, conforme esse pai recebe o filho. É com banquete, é dando roupa nova, vestes novas, anel novo, sapato novo. Eu não estou falando aqui de coisas materiais, não. Eu estou falando aqui de um novo coração, um espírito renovado. Salmo 51 eu posso citar aqui. Um coração novo, um espírito renovado, um espírito quebrantado, que Deus não despreza de jeito nenhum. Sapatos novos, as sandálias do Evangelho da Paz, que nós devemos andar com ela por onde quer que nós vamos, por onde quer que seja que nós passamos. Mas quantas vezes nós agimos como esse outro irmão? Estou na igreja há 10 anos, 15 anos, há 20 anos. É meu aniversário e ninguém não canta nem parabéns para mim. Ou pior, eu estou na igreja há 10, 15, 20, 30 anos. Nunca exerceu nenhum ministério. Ou já exerceu uns 5 ou 10 e nenhum deles foi para frente, porque não orou e não buscou a direção de Deus para exercer aquele ministério. Aí vem um novo convertido, volta ao filho pródigo, ou a ovelha, ou a dracma, tanto faz. Arrependido de verdade, salvo de verdade, mudado de verdade, transformado de verdade, buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus de verdade. 2, 3, 4 anos, está fazendo um trabalho maravilhoso na igreja, está ganhando almas para Jesus, e aí começa. O cara converteu um dia desse, voltou um dia desse, saiu lá para o mundo, pintou e bordou e voltou agora e está fazendo isso aí. Mas e aí? E se o coração dessa pessoa é o coração do filho pródigo, enquanto o nosso coração é o coração do irmão mais velho? Que nunca saiu da igreja, mas também nunca desfrutou de tudo que Deus tem, porque nunca soube como desfrutar, porque nunca soube como se relacionar com Deus. Queridos, precisamos tomar muito cuidado com isso. A mensagem de hoje ela é tanto evangelística quanto de ensino, exortativo. Ela é uma mensagem que se aplica a quem está perdido, seja como ovelha, como moeda ou como filho pródigo, dentro ou fora da igreja, porque Jesus quer te salvar. Jesus quer te tirar desse mundo perdido, dessa vida perdida. Mas é uma mensagem também que exige de nós já cristãos salvos em Cristo Jesus, porque Ele quer nos usar no processo de salvação dessas pessoas perdidas. E nós precisamos ter o coração desse pastor, nós precisamos ter o coração dessa mulher, nós precisamos ter o coração desse pai na salvação dessas pessoas, no processo de salvação dessas pessoas. Jesus é o bom pastor, sumo pastor, grande pastor. Jesus é o pastor que tem 2 princípios de vida, um arrependimento e o outro é o ide. É isso que está aqui. Jesus é o bom pastor que só Ele tem palavras de vida eterna para mim e para você. Jesus é o bom pastor que veio para salvar os perdidos, eu e você e quem está nos assistindo pela internet. Jesus é um pastor que, eu quero ler apenas alguns versículos para a gente fechar, que referem a Ele como nosso como bom pastor, como pastor em nossas vidas. Você não precisa se preocupar em anotar, qualquer coisa, assista ao nosso vídeo lá depois, e você pode ir pegando os versículos, alguns versículos que caracterizam o pastoreio de Cristo. Mateus 2,6 diz assim: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Jesus é o nosso líder, que como pastor nos conduzirá como povo de Deus. Mateus 2,6. Mateus 9,26. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. E eu marquei o versículo errado aqui. Mas que acontecimento é esse? Do pastoreio de Jesus. O versículo aqui, na verdade, deveria dizer o seguinte: Jesus, ele vendo a multidão perdida sem pastor, ele se compadece dela e começa então a ensinar. É isso que Jesus faz. E é assim que Ele olha para nós hoje. Ele olha para nós e nos vê como rebanho sem pastor. E Ele então começa a nos ensinar, começa a
cuidar de nós. Na hora de copiar e colar o versículo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Texto que nós já tanto lemos aqui. Eu sou o bom pastor. Conheço as ovelhas e elas me conhecem. João 14:14. Ele nos conhece, mas e nós conhecemos Ele? E lembrando que conhecer a Deus é obedecer a Deus. Se eu digo que eu conheço, mas não obedeço, eu sou mentiroso. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10:16. Quem é esse um só pastor, único pastor? Jesus Cristo. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 1 Pedro 5,4 também já foi lido aqui. Quando Ele voltar, quando Ele se manifestar, o Supremo Pastor, receberemos a coroa da glória, a salvação eterna. Todas as nações serão reunidas diante dEle, e Ele separará uma das outras, como o pastor separa ovelhas de bodes. Você é ovelha ou você é bode? Porque Jesus, como pastor, vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas serão salvas, os bodes serão condenados. E é Jesus quem separará as ovelhas dos bodes. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará a fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17. Esse é Jesus, o nosso bom pastor, que nos guiará, que enxugará as nossas lágrimas, que separará as ovelhas dos bodes, que olha para nós com compaixão quando nos vê como ovelhas sem pastor. E Ele então se torna o nosso bom pastor, que dá a sua vida por nós, que morre em nosso lugar, para que nós possamos então ser reconciliados com o nosso Deus, e então sermos salvos de uma vida perdida, de uma vida condenada ao inferno. Esse é o nosso Jesus, esse é o meu Jesus, o meu bom pastor, o meu Senhor, o meu mestre, o meu Salvador, o meu guia, a quem eu dedico a minha vida, porque Ele morreu por mim. E tudo que eu fizer depois disso por Ele, ainda assim é muito pouco. Mas Ele, em sua infinita graça e misericórdia, me ama, e o que Ele quer de mim é o meu coração, a minha alma, o meu espírito, a minha cabeça, as minhas vontades, a minha vida. É só isso que Ele quer de mim. Em troca, Ele me dá uma vida muito superior a essa que nós vivemos, que é a vida eterna, no paraíso, nos céus, com Deus, com Jesus, lugar para onde nós estamos caminhando de volta, enquanto nós estamos aqui nessa terra. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, encerrando a mensagem dessa noite, onde nós clamamos, Pai, que a sua mensagem esteja gerando vida em nós, seja a sua palavra viva e eficaz nos nossos corações, produzindo conhecimento, produzindo mudanças de comportamento, Pai. Eu não sei se quem está nesse templo, se quem nos assiste pela internet, está perdido como a ovelha, ou perdido como a moeda, ou até mesmo perdido como filho pródigo, Pai. Mas eu sei que o seu interesse, a sua vontade, o desejo do seu coração é resgatar a todas elas, é salvar a todas elas, Pai. Por isso eu espero que a sua mensagem esteja produzindo arrependimento nos corações de cada um de nós, para a honra e glória do Senhor, Pai. Que cada pessoa perdida possa estar reconhecendo em Cristo Jesus que é perdido, que está perdido e que precisa da salvação, que precisa do arrependimento em Cristo Jesus mediante o seu sangue derramado por nós, meu Deus. Eu só clamo por misericórdia, Pai, porque nós somos pecadores e nós merecemos a condenação ao lago de fogo. Mas pela sua misericórdia o Senhor não nos condena, e pela sua graça o Senhor nos dá de presente a vida eterna, Pai. Por isso nós só temos a orar, agradecer e engrandecer o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor tanto nos amou, que morreu em nosso lugar, e nos dá a oportunidade da salvação, da vida eterna. E mais que isso, sempre que um de nós se arrepende
Existe festa no céu. O Senhor se alegra, comemora com o arrependimento de mais um perdido, com mais um que volta para a casa do Pai. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é inexplicável, o Senhor é indescritível. O seu amor nos alcança de uma maneira tal que nós só podemos sentir o seu amor, a sua paz, a vida de Cristo Jesus em nós, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.